E aí pessoas, aqui é o Jorge do sombinário.com e nesse vídeo eu vou falar sobre meus 4 plugins de simulação de fita favoritos. Aqui no canal eu já falei de 2 simuladores de fitas bem interessantes, bem legais, que eu gosto muito, que são o Slate Digital Virtual Tape Machine e o Waves J37. Esses também são um dos meus 2 favoritos, mas para não ficar repetindo o conteúdo, eu vou falar aqui de mais 4 plugins que eu gosto muito e hora ou outra eu estou utilizando eles em minhas mixagens. Eu não tenho um critério de escolha de qual fita eu vou usar na minha gravação. Eu simplesmente vou na minha lista de plugins e arrasto o primeiro que vem na minha mente. Então, geralmente, eu trabalho com 4. Esse aqui é um chamado Satin Tape Machine, que é um, cara, é um puta simulador de fita, é muito bom mesmo. E ele tem uma característica que eu gosto muito, que é a possibilidade de trabalhar em grupos. Aqui eu tenho minha bateria, meu baixo, minha guitarra. E para esse exemplo aqui, para eu ficar demonstrando essas fitas, eu tô usando um... Então eu tô utilizando aqui alguns builds, só pra gente testar mesmo, uma música com vários canais. Que é esse aqui. Então tem vários canais aqui nessa música. Mas eu vou... separei aqui só alguns builds para não ficar muito complexo, né, e para o vídeo não ficar muito confuso. E eu também não estou afim de demorar muito para demonstrar isso aqui, então eu vou mostrar aqui só o básico, fazer um A e B rapidão, para a gente ter ideia de o que esses plugins fazem. Geralmente eles fazem a mesma coisa, que é saturar um pouco o som, trazer um pouco das características dos circuitos ali elétricos ali da própria fita, né, dos componentes eletrônicos, e também do magnetismo da fita, da própria mídia, né, que é uma característica única também. E a fita ela satura, ela tem uma saturação própria e ela gera uma compressão que é muito suave, é muito bacana. E ele tem esses controles avançados aqui, com muita coisa, com flutter, que é aquela flutuação da fita ali no cabeçote. É muita coisa, é muito legal. Controle de ruído também, que é o ruído típico de fita, você pode dosar a quantidade. Geralmente eu deixo 0 de ruído, eu não acho interessante ter ruído na música, né? Porque isso era uma limitação da fita, né? Tanto que as pessoas usavam redutores de ruído na master, né? No final da mixagem, para remover esses chiados aí, típico de equipamento analógico mesmo. Então, geralmente quem trabalha com muito equipamento analógico, fita, precisa ter um redutor de ruído lá no final do processo. Enfim, então geralmente eu deixo o ruído desabilitado dos simuladores de fita. Mas claro, se você quiser deixar esse ruído também, né, depende do seu gosto, depende da sua mix, da sua intenção. E ele possui também 2 modos de fita, o Vintage, que é com a sonoridade mais suja, e essa Modern, que é uma característica mais limpa. Muitas pessoas cometem o engano, né, principalmente em fóruns e tudo aí na internet, que a fita ela serve para sujar o som, que a fita tem um som sujo. E muito pelo contrário, a fita ela tem um som extremamente limpo, é um som de alta fidelidade. O que eles queriam mesmo era som limpo, eles não queriam esse som sujo. Esse som sujo que a gente encontra na fita geralmente é quando a gente exagera nos controles dele. Então a gente acaba saturando o som. E muitas músicas, principalmente no rock and roll, que é muito alto, né? Tudo é tocado muito alto. A fita normalmente acabava saturando um pouco. E isso ficou meio que registrado assim em vários fonogramas. E a gente acostumou com esse som. E é bem bacana. É uma saturação que soa bem aos nossos ouvidos. Então nessa batera eu estou utilizando ele aqui no modo Vintage, que é para dar uma borrada maior nesse som. Ele vai colorir bastante. Você viu que eu exagerei bastante. E aqui ele já tem um controle de make-up gain automático. Você pode, deixa isso aqui habilitado, você pode dar o input à vontade, que ele não vai aumentar a sua saída, ele vai fazer uma compensação de ganho automática para você. Se você desabilitar, logicamente o som vai ficar bem alto. E você vai ter que compensar aqui. Mas o barato é que esse plugin já faz esse trabalho aqui com esse botão. Você quiser mexer, ficar livre para fazer outras ações aqui com o output, é bacana por isso. Então esse é o Satin Tape Machine, que é um simulador de fita fantástico, dispensa maiores comentários. E agora eu vou falar de outro simulador de fita que eu curto muito, que é o Magnetic, que é um plugin da Number Factor, uma empresa bem antiga já nesse segmento de plugin. É um dos meus favoritos porque ele é bem versátil. Ele, além de ter todas as características que a gente precisa encontrar numa fita, ele também tem controles aqui de
de equalização de frequências graves e frequências altas, velocidade da fita, saturação, você pode escolher saturação de fita, saturação de válvula, olha só que bacana. E os dois ao mesmo tempo. E aqui a coloração da fita em si. Vou deixar aqui só na bateria mesmo, pra gente não precisar ficar ouvindo tudo. Esse aqui é o controle de flutter. Ele, na verdade, ele estraga o som, né? Era uma limitação também. E os desenvolvedores de plugins acabam trazendo um pouco dessas limitações para a gente ter uma coisa mais fiel. E o grande trunfo desse plugin é que ele simula vários modelos de fitas. Então a gente tem aqui que é um modelo híbrido, né? Que ele pegou características de várias máquinas de fita. E aqui tem outros modelos. Eu não sei quais modelos são esses, mas são modelos de fita famosos, assim. São fitas de rolos famosas. Cada uma vai te dar uma sonoridade diferente, bem legal. E outro plugin de fita que eu vou recomendar aqui é o Tremor Tape. Muita gente conhece, muita gente utiliza. E ele, cara, ele é matador. Ele cai bem em muitas trilhas. Eu adoro ele para minhas trilhas de BIOS de bateria. Geralmente minhas trilhas de bateria, eu gosto de utilizar uma velocidade mais lenta da fita. Quando a gente coloca uma velocidade mais lenta na fita, a gente acaba preservando mais os graves, ele dá uma limadinha de leve ali nos agudos. Então, geralmente as pessoas não gostam de usar em velocidades baixas na master, né? Para não perder essas frequências mais altas. Mas se você estiver numa trilha de contrabaixo, de bateria ou no bumbo mesmo, tenta uma velocidade mais baixa para dar um punch a mais nos graves, que a fita ela faz muito bem isso. E o barato desse Tremor Tape é que é uma simulação de fita que o próprio Ed Kramer, que é um grande produtor aí, né? Produtor aí de grande nome. E o legal de ter uma simulação de uma fita desse cara, desse top produtor, é que ele fuçava nas máquinas de fita para tirar uma sonoridade única. Ele ia lá e fuçava, mexia na parte interna da máquina de fita para melhorar o som, para deixar o som do jeito que ele queria. Então esse plugin ele traz essas modificações do Ed Kramer diretamente para sua DAW. Então é bem interessante. Acho que o principal é essa característica aqui, over. Que a gente tem aqui os controles de bias. Então tem o normal, que a gente já conhece, e tem esse over aqui que ele dá um ganho a mais na fita e dá um drive bem legal. Então você vê que ele borra bastante o som, bem bacana. E outro simulador de fita que eu tô curtindo muito ultimamente, eu tô utilizando ele mais nas minhas masters, que é esse aqui da Isotope. É o Vintage Tape. Ele é bem bacana também, vou soltar ele aqui nessa master. Então é bem bacana. É bem sutil, né, a diferença. Não sei se no YouTube vai dar pra notar, mas com certeza nos seus monitores de referência, nos seus fones de ouvido, você vai notar uma diferença muito grande. E essa diferença ela vai causar uma sensação diferente na sua música. E repetindo mais uma vez o que eu acabei de falar anteriormente, que fita ela não serve só para sujar seu som. A fita ela tem um som até bem cristalino, mas você pode usar para saturar também. E comprimir, né? A saturação ela gera uma compressão, ela lima ali os picos de áudio e achata um pouco a dinâmica. Então você tem que usar também com certo cuidado para você não chapar muito o seu som e ver se é bom para você, se é bom para sua trilha e tudo. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo. Falou!